Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que o Nordeste ainda vai decidir a eleição de 2026? Quero saber sua opinião. Nordeste vira alerta para Lula em 2026. O que está mudando? O Nordeste, que foi decisivo para a vitória de Lula nas eleições de 2022, começa a dar sinais de mudança e já é tratado como um verdadeiro ponto de atenção para o governo e para a campanha de reeleição em 2026. Historicamente, a região sempre foi um dos principais redutos eleitorais do Partido dos Trabalhadores, e foi justamente no Nordeste que Lula construiu a diferença que garantiu sua vitória no último pleito. Na eleição de 2022, Lula venceu na região com uma vantagem expressiva, 69,3% dos votos contra 30,7% de Jair Bolsonaro. Em números absolutos, isso representou cerca de 12,5 milhões de votos a mais, uma margem tão grande que compensou derrotas em outras regiões do país e foi fundamental para garantir o terceiro mandato. Mas agora, o cenário começa a mostrar sinais de desgaste. Dados mais recentes indicam que, embora Lula ainda mantenha a maioria no Nordeste, sua vantagem diminuiu e a rejeição ao seu nome cresceu ao longo do tempo. Esse movimento acende um alerta importante dentro do Palácio do Planalto. Isso porque, segundo aliados, repetir uma vitória esmagadora na região é considerado essencial para que Lula consiga se reeleger em 2026. Sem essa vantagem expressiva, o caminho eleitoral pode se tornar muito mais difícil. As pesquisas mostram que Lula continua liderando no Nordeste, mas com números menos confortáveis do que no passado. Em março de 2022, por exemplo, 27% dos eleitores da região afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Lula. Agora, esse número subiu para 33%. Ou seja, houve um aumento na rejeição ao presidente dentro do seu principal reduto eleitoral. Ainda assim, Lula segue à frente quando comparado diretamente com Flávio Bolsonaro em um cenário de segundo turno na região. Segundo os dados mais recentes, Lula aparece com 59% contra 30% de Flávio Bolsonaro no Nordeste. Apesar da liderança, essa diferença já é menor do que a registrada no passado, o que reforça a ideia de que o cenário está mudando, mesmo que gradualmente. Outro ponto importante é a avaliação do governo. Embora ainda seja positiva na região, também apresentou piora ao longo do mandato. Em setembro de 2023, 49% dos nordestinos avaliavam o governo como ótimo ou bom, enquanto 21% consideravam ruim ou péssimo. Agora, os números mostram uma redução nessa diferença. 41% avaliam positivamente, enquanto 29% têm uma visão negativa. Ou seja, a aprovação ainda supera a reprovação, mas a margem diminuiu consideravelmente. Esse tipo de movimento costuma ser acompanhado de perto por estrategistas políticos, já que pode indicar mudanças no comportamento do eleitor ao longo do tempo. Por outro lado, um dado que pode ser considerado favorável ao PT é a rejeição de Flávio Bolsonaro na região. Em junho do ano passado, 33% dos eleitores nordestinos diziam que não votariam nele de jeito nenhum. Esse número subiu para 42% no mês seguinte e agora chegou a 52%. Ainda assim, ainda está abaixo dos 64% de rejeição que Jair Bolsonaro enfrentava na região antes da eleição de 2022. Ou seja, existe espaço para mudanças tanto de um lado quanto do outro. Mas não é só a questão da popularidade que preocupa. Outro grande desafio para Lula no Nordeste está dentro da própria base aliada. Disputas internas, rachas políticos e conflitos regionais têm criado dificuldades adicionais para a articulação política. E esses problemas não estão concentrados em um único estado, eles aparecem em várias partes da região. No Piauí, por exemplo, há um conflito entre o atual governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias. A divergência gira em torno da escolha de nomes para a sucessão estadual e já gerou meses de tensão dentro do partido. Na Bahia, outro cenário de disputa interna envolve duas figuras importantes, Rui Costa e Jacques Wagner. As divergências entre os dois grupos políticos impactam diretamente a organização da base e a definição de estratégias futuras. No Ceará, o cenário também é desafiador.
O governador Eumano Freitas enfrenta pressão com a possível candidatura de Ciro Gomes, além de disputas internas sobre vagas ao Senado. Esse tipo de conflito pode enfraquecer a base e dificultar a construção de alianças sólidas. Em Pernambuco, a situação envolve disputa por apoio direto de Lula. Enquanto lideranças locais querem exclusividade na presença do presidente em campanhas, há também movimentos de aproximação de outros grupos políticos. No Maranhão, alianças foram rompidas e novos cenários estão sendo desenhados, com possibilidade de palanques duplos, o que pode gerar incerteza sobre o engajamento real dos candidatos. Na Paraíba, a disputa também é intensa. Lideranças políticas locais disputam o apoio de Lula, e há até ameaça de neutralidade caso não haja definição clara de alianças. Além disso, o cenário político pode ter impacto direto em Brasília, já que figuras importantes do Congresso também estão envolvidas nessas articulações regionais. Em outros estados, como Rio Grande do Norte e Sergipe, os desafios passam pela construção de sucessões e manutenção de alianças, o que nem sempre acontece de forma tranquila. Mesmo diante de todos esses desafios, integrantes do PT afirmam que a situação exige atenção, mas não é vista como um problema fora de controle. Segundo dirigentes do partido, é melhor lidar com um cenário de muitos aliados, ainda que com divergências, do que enfrentar falta de apoio político. De forma geral, o que essa situação mostra é que o Nordeste continua sendo uma peça-chave no tabuleiro eleitoral de 2026, mas ao mesmo tempo deixou de ser um território completamente seguro. A redução da vantagem, o aumento da rejeição e os conflitos internos indicam que o cenário está mais complexo do que em eleições anteriores. E isso significa que os próximos meses serão decisivos para entender se Lula conseguirá manter sua força na região ou se haverá mudanças mais profundas no comportamento do eleitor nordestino. E agora eu quero saber de você. O Nordeste ainda vai decidir a eleição de 2026? Ou esse cenário pode mudar completamente? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar todas as análises.